O loss era um loss de R$ 70 e era a minha meta negativa. E aí era para eu ir embora. O que que eu fiz? Eu levei o loss de R$ 70, não aceitei levar o loss de R$ 70. Aí eu entrei de novo. Aí o que aconteceu? Tomei na testa de novo, levei outro loss de R$ 70, aí fiquei com 150, R$ 140. Fala, traders. E aí, pessoal? Vamos lá. Quanto tempo que a gente não se fala, hein? Como é que estamos? Tudo beleza? Ah, eu vou começar dizendo o seguinte, eu tava meio sumido, né? A gente tava sem fazer alguns vídeos por alguns dias, mas eu já tinha explicado mais ou menos o porquê, né? Eu já tinha dito que eu estava envolvido aí com um projeto ali da questão lá do Congresso Brasileiro de Traders. Para quem ainda não ficou sabendo, né? Eu fui convidado para participar do congresso, só que não serei um palestrante. A Trader de Pai para Filho foi convidada para participar, mas dá para mostrar a nossa linha de estátuas, tá? Então, o que que acontece? Dentro desse período, acho que no meio das eleições para cá, a gente começou as tratativas de conversa, de se aproximar e tudo mais. Então, a gente acabou aqui se envolvendo nessa questão, né? Que é um monte de processo e tudo mais, e nós mesmos tínhamos que nos organizar para poder participar do evento, tínhamos algumas coisas que tínhamos que deixar em dia, enfim, né? Então, tivemos a honra aí de receber esse convite de participar do Congresso Brasileiro. Para quem não sabe, eu vou deixar aí, depois eu vou mostrar ali o site, né? O link também, acho que eu vou deixar o link no canal para vocês darem uma olhada. O Congresso Brasileiro está na sua sétima edição. É um evento onde se reúnem grandes players, né? Um evento, para quem não conhece, um evento já nível nacional, onde se apresentam várias pessoas que são conhecidas no mercado, vários YouTubers, né? Vários influenciadores, né? Enfim, e nós aí tivemos a honra de ser convidado. Dessa vez, como expositor. Né? Um dia, quem sabe, né, conforme a gente for evoluindo, quem sabe um dia a gente é convidado a palestrar também. Enfim, devido a isso, a gente acabou ficando um certo tempo aí sem postar, né, alguns vídeos, mas a gente ficou um tempo sem postar vídeos apenas no nosso canal no YouTube. Mas as nossas postagens diárias com os resultados seguiu normal, tá? Vocês têm acompanhado aí no nosso Instagram, e todo dia, rigorosamente, né, fielmente, eu coloco lá os resultados obtidos e durante o dia é colocado também, o pessoal da equipe coloca uns insights, como é que foi a entrada, né, como é que foi a análise daquela situação e tudo mais, tá? Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para quem não conhece. Já tem no nosso canal, né? Mas olha só, essas daqui são as estátuas que a gente trabalha. A nossa linha, tudo começou lá no início, né? Tudo começou com a gente desenvolvendo estátuas e depois, aliás, primeiro começou com o meu livro. Então a gente fez o livro, eu fiz o livro primeiro, depois a gente se juntou uma equipe para montar e desenvolver as estátuas e depois veio o indicador, né? Que é o que vocês utilizam hoje. Então olha só que bonita, ó. Essa é uma estátua do touro, ó. Essa daqui é a estátua que vai ser. Opa, mais pra cá. Que vai ser exposta, vai ficar em exposição lá, né? Vai ser dado de brinde também e tal. Essa é a do touro. Olha que excelente qualidade. Aí aqui, ó, vamos ver se dá pra ver. Tem ali o. Será que eu consigo fazer ficar bonitinho aqui? Ó. Acho que não, ele não pega, mas tem ali, ó, entalhado o nosso logo ali, ó, Trader de pai para filho. Essa é a do touro e essa daqui é a do urso, ó. Olha que bonito. Olha o detalhe dos dentinhos dele aqui, ó. É legal, né? Essa daqui para te colocar.
na sua estante, na sua mesa, né? Olha como ela reluz, ela brilha. Ela é bem bonitona. Então a gente tem esse tamanho aqui, que é o tamanho da minha mão, ó, minha mão bem mão aberta, tem uns 25, 24 centímetros de altura. Tem esse tamanho e tem o tamanho pequeno. Deixa eu pegar aqui o tamanho pequeno, que eu acabei não deixando separado. Ó, esse aqui é o tamanho pequeno para colocar na mesa. Ó, esse aqui é pequenininho. Vou botar aqui, ó. Esse é o tamanho pequeno. Esse aqui tem uns 15 centímetros. Olha o que é a qualidade, né? Olha a qualidade da estátua. Então, para quem gosta aí, né? Para ter o touro e o urso. Lembrando que o touro... Ó, esse é o urso. O touro representa o movimento de alta do mercado, né? Olha o detalhe das garras da boca dele ali. Legal, né? E o urso representa o movimento de queda no mercado. Tá? Então, essas daqui estão disponíveis no nosso site. Tá? Vão estar disponíveis também lá no evento que vai acontecer. Esse evento vai acontecer em novembro. Eu deixei aqui, ó, vamos dar uma olhadinha. Deixei separado aqui, ó. Esse é o site. Tá? Eu vou deixar o link lá no nosso canal, tá? Na descrição dos comentários ali. Dá uma olhadinha. Esse aqui é o site do Congresso Brasileiro de Traders. Vai ser dia 11 e dia 12, ali em Florianópolis, tá? Para quem não sabe, eu sou do Rio Grande do Sul, Florianópolis é até razoavelmente perto. Então, olha só, dá uma olhadinha que interessante, é um evento bem legal, voltado para quem trabalha com operações de bolsa e tudo mais, tá? Vai ter vários eventos, vários palestrantes legais, gente de fora do país também, tá? Então aqui, ó, só pessoas de renome. Alguns desses caras aqui já tem já comprou as nossas estátuas muito antes da Trader de pai para filho existir. Então foi por isso que a gente acabou sendo convidado, né? Então aqui tem várias pessoas que talvez aqui no que vocês estão vendo reconheçam alguns aqui, tá? Então são várias pessoas bem famosas mesmo, bem conhecidas, tá? Quem tiver interesse, dá uma olhada, clica no link ali, tá? E garante vaga. E aí a gente vai poder se ver lá. Lembrando de novo que eu não vou palestrar, eu fui convidado para expositor, tá? Para exposição das nossas estátuas. Um dia, quem sabe, a gente possa ser convidado para palestrar, mas no momento nós estamos começando a nossa caminhada, né? Certo? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha então, galera, em alguns detalhes. Outra coisa, antes da gente continuar. O que eu queria mostrar para vocês antes, tá? Esse período agora de outubro, né? Nós estamos hoje 1º de novembro, mas esse período de outubro foi um período bem conturbado, período de eleições. Nós tivemos lá, então, o primeiro turno, depois teve toda aquela confusão para o segundo turno e tudo mais, tá? Então, o mês de outubro todo, ele foi um mês bem turbulento. E mesmo assim, mesmo sendo turbulento, nós fechamos no positivo, tá? Nós vamos analisar hoje algumas entradas para a gente ver como é que foi, como é que ficou, relembrar um pouco o nosso método, já que eu fiquei um tempinho sem filmar, né? Sem gravar para vocês, mostrar algumas outras coisas também interessantes, tá? Olha só então aqui, ó, vamos começar primeiro com o seguinte, ó, com os resultados. Deixa eu botar aqui, deixa eu puxar para cá. Dá uma olhada aqui, então. Ó. Essa daqui é o nosso resultado, já está colocado lá no nosso canal no Instagram, tá? Esse daqui é os nossos resultados oficiais. Esse aqui é setembro. Pera aí, abri o mês errado. Aqui, outubro.
Aí, outubro. Certo? Então aqui, ó, o mês de outubro. Aqui mostra exatamente quantos pontos. Isso aqui é o saldo, tá? É o nosso saldo. Não interessa se foi positivo ou negativo, iria ficar colocado aqui. Tá? Eu acho até que setembro tinha um saldo negativo, não foi? Deixa eu ver. Não, foi julho. Ó, mês de julho teve um saldo negativo, ó, na última semana. Então, independente do resultado, a gente vai colocar sempre aqui, tá? Muito bem, então vamos dar uma olhadinha aqui no mês de outubro. O mês de outubro fechou dessa forma, tá? Nós tivemos ali 7.200 pontos no final positivos, 7.200 pontos positivos, tá? Então, assim, esses 1.500 pontos significa o quê? Nós tivemos, sei lá, 2.000 pontos positivos e 500 pontos negativos, e aí sobrou 1.500 pontos. Então, isso aqui é sempre o saldo, pega o positivo e tira do negativo, o que sobrar é o que eu apresento aqui, tá? Então, a primeira semana foram 1.500 pontos no índice, 0 pontos no dólar. Depois, 2.400 no índice, 1.700, 1.600, somando tudo, deu 7.200 pontos. Aí você calcula 7.200 pontos vezes 20 centavos, tu vai ver quanto é que tu poderia ter faturado no índice no mês de outubro. Tá? Como funcionam as nossas entradas? Vamos dar uma olhada na outra imagem aqui. Essa aqui, ó. Ó, então aqui são entradas, entrada por entrada, uma por uma. Lembrando que se tu for olhar lá no nosso Instagram, tu vai ver que teve entradas lá que marcaram. Vamos até pegar uma aqui. Deixa eu abrir aqui, pegar uma como exemplo. Ó, vamos pegar aqui o nosso canal. Vamos pegar aqui a entrada do dia 31. Vamos pegar aqui de um outro do índice. Ó, por exemplo, aqui, ó. No dia 31, essa entrada aqui do Candle 260, ela foi possível atingir 1.000 pontos nela, certo? Foi possível atingir 1.000 pontos. Não quer dizer que você pegou 1.000 pontos, mas tu pode ter pego 500, 600, 700, 800, né? Cada um vai depender do seu sangue frio, até onde tu pode ir. Mas que ele atingiu daqui desse ponto até lá embaixo, ele bateu. Normalmente eu registro um pouquinho menos, tá? Mas se tu esticar daqui até lá, foi mais de 1.000 pontos. Mas eu sempre registro, dou uma arredondada para baixo, tá? Então aqui dava para ter pego 1.000 pontos. Então, assim, 1.000 pontos. Esses 1.000 pontos entrou na contabilidade desse dia, ó, dia 31. Se a gente voltar lá, dia 31, entrou aqui 1.000 pontos. Ah, mas então tu pegou 1.000 pontos. Não, é que olha só, volta aqui. Teve duas entradas do dia 31, né? Eu peguei um dia aqui, ó. Dia 31, no início do pregão. Vamos voltar aqui, que já é dia 28. Ó, dia 31, a primeira entrada que teve foi essa daqui, que era próximo da linha de ouro, a gente já vai voltar a falar sobre isso. A outra entrada 260 pontos, a outra entrada 2.100 pontos. Então, olha só, teve uma entrada de 2.100 pontos e depois teve uma outra entrada. Cadê aquela outra imagem? Antes que eu perca ela. Ah, tá, tava aqui, ó. Aí a outra, dia 31 também, no índice, de 1.000 pontos. Então, ó, foram essas duas, ó. Dia 31, índice, 20R, uma entrada de 2.100 pontos e depois uma entrada de 1.000 pontos, certo? Uma entrada de 2.100 pontos e uma entrada de 1.000 pontos no índice, no dia 31. Aí a gente vai olhar aqui e por que eu marquei só 1.000 pontos, né? O porquê que eu marquei só 1.000 pontos? Se teve uma entrada de 2.100 pontos e uma outra entrada de 1.000 pontos, eu marquei só 1.000, porque na realidade, mesmo que eu tenha uma entrada que te dê 5.000 pontos, eu vou registrar uma entrada de 500 pontos. Então é sempre assim que eu faço as minhas estatísticas, tá? Eu busco sempre o gain de 500 pontos ou o loss de 300 pontos. Então não interessa se deu 1.500 pontos, se deu 700 pontos, se deu 3.000 pontos. Eu vou registrar sempre 500 pontos. Foi uma entrada de 500 pontos, tá?
A mesma coisa o loss. O loss bateu no 300 pontos, eu vou registrar 300 pontos. Tu não vai ficar além dos 300 pontos no loss, né? Já no índice, tu pode esticar, mas para fins de estatística, entra 500 pontos. Pensando assim, se para fins de estatística entra sempre 500 pontos, então quer dizer que esses R$ 3.090, eu estou fazendo um cálculo por baixo, né? Porque aqui nesse dia 31 foi muito mais de 1.000 pontos. Né? Poderia ter atingido 1.500 tranquilo, já que teve uma entrada de 2.000 pontos e uma outra entrada de 1.000 pontos. Eu poderia ter atingido 1.500 pontos tranquilo, tá? Mas não. Eu sempre vou registrar uma entrada de gain, 500 pontos. Uma entrada de loss, 300 pontos. Beleza? É assim que que eu faço as estatísticas. Assim fica mais fácil de te apresentar um valor muito próximo do real, tá? Muito próximo do real, do que aconteceu mesmo. Porque nem todo mundo vai esticar a operação. Tu vai, por exemplo, deixar bater nos 500 pontos ou vai deixar bater nos 300 pontos de loss, tá? Se tu fizer sempre assim, deixar bater nos 500 pontos e deixar bater nos 300 pontos, tu vai ter esse resultado que a gente está apresentando aqui. Claro que esse resultado aqui é pegando todas as entradas que teve dentro do nosso operacional, tá? Então, se tu tem condição de ficar na frente do computador direto e pegar todas as entradas, tu não tem como tu não pegar esse resultado aqui. Tu vai ter esse resultado. Mas digamos que tu trabalhe só meio período, trabalha só de manhã, trabalha não, tu opera. Se tu for operar só de manhã ou for operar só de tarde, então tu pega esse resultado que teve aqui, divide pela metade, né? Vai dar ali algo em torno de R$ 1.500. Também é um bom valor, né, para o final do mês, tá? Outra coisa importante, é importante sempre a gente pensar no mês cheio e não no dia cheio, tá? Por que isso? Porque seguido eu recebo pessoas comentando assim: ô Bonete, fechei o dia negativo. Ô Bonete, fechei o dia com R$ 5. Ô Bonete, fechei o dia com R$ 30. Tá? Então, assim, não pensa no dia, tu tem que pensar no mês, pensa no mês cheio, né? Pensa quanto que tu vai fechar no mês. Se no final do mês tu fechar positivo, é o que vale. Agora, se durante um dia, 2 dias, 5 dias tu fechou negativo, tu tá pensando só no dia, tem que pensar no mês, tá? Eu até estou fazendo um operacional paralelo, né? Apenas como teste. Mas olha só essa tabelinha aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui e colocar isso aqui, ó. Olha só um exemplo, tá? Como é possível a gente bater um valor legal no final do mês? No nosso caso, tá? No nosso caso, a gente utiliza o day trade como uma renda extra. Nós não sobrevivemos do day trade, nós não utilizamos o day trade para pagar nossas contas, não. Um dia, quem sabe, um dia a gente vai ter condições. Então, assim, como diz na nossa bio, nós somos traders da vida real. Então, assim, tem loss, tem gain. O gain, nem sempre o gain é um gain gigantesco, a gente vai ganhar um monte. Não, a gente vai ganhar dentro de uma realidade plausível, tá? Então, olha só uma projeção que eu fiz aqui, tá? Eu tenho um setupzinho de scalp que eu utilizo, e aí eu resolvi fazer um teste com ele justamente para passar essa ideia para vocês. Olha só, se tu quiser, por exemplo, fechar um mês, coloca metas, tu tem que colocar metas que sejam possíveis de atingir. Não adianta tu querer fazer assim, eu quero ter, no dia, eu quero bater R$ 500 por dia no day trade. Mas se tu não tem um operacional bom que te pague R$ 50 no dia, como é que tu quer ter R$ 500 no dia, né? Então não adianta. Então primeiro tu tem que ter um operacional que tu consiga entender, consiga se adaptar com ele, consiga trabalhar no dia a dia com ele. Daqui a pouco esse operacional tem que estar no teu sangue. Tu já tem que estar respirando ele, pensando nele sempre.
a coisa tem que fluir, e não aquele operacional que tu tem que ficar pensando e analisando e vendo, e aí tu perdeu a entrada. Tá? Então tem que ser um operacional simples que te ajude no dia a dia. Esse é o primeiro passo. Tendo isso, tu vai exercitar esse operacional até tu ficar craque nele. Muito bem. E aí, com esse operacional, tu estando ele craque, tu vai buscar uma meta, né? Então, o segundo passo é ficar craque no operacional. Obviamente, trabalhando no simulador e tudo mais. Depois disso, tu vai buscar uma meta. A primeira meta que vocês têm que ter é algo parecido com isso aqui que eu estou mostrando para vocês agora. Tá? Então, estipula uma meta plausível, uma meta que seja possível de atingir. Então, eu fiz na prática, isso aqui são resultados reais. Então, olha só, o que eu pensei? Eu coloquei uma meta final de R$ 500. Então, assim, eu quero atingir R$ 500 no final do mês. Aí, pega R$ 500, é um valor tranquilo, um valor bem plausível. Pega esses R$ 500 e divide pela quantidade de dias que tem. Então, nós tivemos aqui, deixa eu limpar aqui essa tela. Ó, quantidade de dias, 21 dias. Vocês estão conseguindo enxergar? De repente eu tenho que botar... eu acho que nem sei se tem como colocar mais perto. Não. Porque eu estou numa tela aqui que eu só fiz um print aqui. Bom, mas eu acho que dá para enxergar assim. Então, olha só, eu coloquei aqui então uma meta de R$ 500 e uma quantidade de 21 dias. Esses 21 dias é só a quantidade de dias úteis que a gente vai operar. Então são 21 dias. Então R$ 500 dividido por 21 dias dá R$ 23, tá? Então R$ 23 é o valor que eu tenho que atingir no dia. Apenas R$ 23. Essa é a minha meta do dia, certo? E aí, com isso em mente, eu pensei, bom, agora então vamos operar um operacional rápido que eu consiga bater esse valor e sair fora. Muito bem. R$ 23 vai dar algo em torno de 150 pontos, por ali. Porque 100 pontos te dá R$ 20, né? Então, 130 pontos já paga essa meta. Arredonda 150 pontos. Então, olha só o que eu coloquei aqui, ó. Comecei, aí no dia 3 eu não consegui nada, né? Fiz nada. Aí no dia 4 eu fiz R$ 13. Ó, R$ 13. Aí eu até coloquei aqui uma porcentagem, ó, quanto que isso representa, esses R$ 13, né? Muito bem. E aí, aqui uma projeção, uma tabelinha simples, né? Aqui uma projeção de quanto que eu tinha que ter no primeiro dia. No primeiro dia eu tinha que ter 23, eu não tinha nada. Aí no segundo dia eu tinha que ter 47. E assim foi indo. No segundo dia eu tinha só 13. Tá? Deixa eu limpar aqui que já tá ficando uma bagunça. Beleza. E assim a gente vai indo, assim a gente vai pensando, ó. R$ 13 eu tinha que atingir num dia, aí no outro dia eu fiz R$ 57, no outro dia eu fiz 39. Aí eu coloquei na minha cabeça que 39 era um valor padrão, tá? Então eu botei na minha cabeça, vamos atrás dos 39. Aí eu fiz 39, 39, 49, 39, 39, 39 e assim eu fui indo, entendeu? O detalhe é, tu bate a tua meta e sai fora. O que aconteceu comigo, assim, ó, nesse operacional, e aí é uma coisa que vai de cada um. E mais uma vez comprova o porquê que nós desenvolvemos o nosso sistema operacional, não, o nosso operacional do trader de pai para filho. Por quê? Eu percebi que se eu ficar operando em scalp, que é aquelas operações rápidas, isso vai me deixando nervoso demais. Então, eu não queria ficar o dia... Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar o dia inteiro no scalp ali, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Isso me deixa muito nervoso, muito aflito. E aí, por isso, eu desenvolvi o meu método, né? Onde são poucas entradas, é muito mais tranquilo, eu consigo analisar, eu consigo avaliar o tempo, avaliar o gráfico de forma mais tranquila. E aí, olha o que aconteceu comigo aqui, ó. Olha quantos dias eu tive gains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Aí aqui 10 dias. Aí aqui eu não operei nesse dia. Depois aqui eu fiz ó, olha o que já deu errado aqui, ó. Eu tava com uma média de R$ 39, né? 39, 49, 39, 39. Aí esse dia que eu não operei. Aí o que aconteceu? Nesse outro dia aqui, eu já quis cantar de galo, né? Já quis recuperar o dia anterior que eu não operei e mais e mais esse dia, bater duas metas. Já começa a desvirtuar. Olha só, porque a gente já começa a tá pensando muito rápido, justamente por ser um trade rápido, né, de scalp. A gente começa a pensar muito rápido e aí perde um pouco a noção das coisas. Tudo bem, eu bati a meta, deu R$ 68. Vamos apagar aqui de novo, né? Vamos para manter limpinho. Depois eu posso passar isso aqui para vocês se vocês quiserem. Então, ó, aí fiz R$ 68. Beleza. Aí no outro dia fiz R$ 49. Aí, olha só. Vamos contar então de novo quantos dias eu fiz de gain sem perder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dias de gain sem perder. Até esse momento eu estava com... Eu nem sei quanto é que eu estava, mas era para estar em torno de R$ 300. Tá? Muito bem. Esse é o problema no meu caso. Já veio para minha cabeça que eu era imbatível. Não ia perder nunca. Achei um operacional de scalp, né? Fodástico, melhor que todos e beleza, agora eu sou o rei da cocada preta. Aí olha o que aconteceu no outro dia. Ó, levei um loss. E olha o loss que foi aqui, ó, um loss de R$ 300. Mas por que esse loss de R$ 300? Não deveria ser um loss de 300, deveria ser um loss de 50, de 70, né? O loss era um loss de R$ 70 e era a minha meta negativa. E aí era para eu ir embora. O que eu fiz? Eu levei o loss de R$ 70, não aceitei levar o loss de R$ 70. Aí eu entrei de novo. Aí o que aconteceu? Tomei na testa de novo, levei outro loss de R$ 70. Aí fiquei com 150, R$ 140, né? Foi mais de 140, foi 140 e pouquinhos, assim, porque ele não pegou bem no ponto certo, sabe? Aí já fiquei com R$ 150 negativo. Aí, indignado, eu disse: não, não pode. Eu levei 12 dias seguidos sem errar nada. Como é que pode agora? Vamos entrar de novo. Olha, olha. E aí eu já tava entrei em parafuso, né? E aí, cara, eu fiz umas 3, 4 entradas e aí a gente já começa a pirar na batatinha, já começa a enlouquecer, tu já não enxerga mais nada, fica tudo errado na tua cabeça. E aí tu aumenta a mão, né? Foi o que eu fiz, aumentei a mão, entrei com 2 contratos e aí tomei, em vez de tomar mais 70, com 2 contratos, tomei mais 140. E aí levei um loss. Então foi 3 loss que eu levei, né? Um de R$ 70, outro de R$ 70 e aí mais um de 140 com 2 contratos, no caso, né? Somado as taxinhas, deu R$ 305. E aí, meu, tudo aquilo que eu tava pensando que eu era, o mercado me jogou na cara que eu não era. Então, esse é o problema, para mim, de fazer um trade rápido. Muito bem, eu não desisti. Segui no outro dia. No outro dia foi a mesma coisa. Aí no outro dia eu já estava indignado, né? Não vou aceitar, vamos recuperar isso daí. Aí entrei com uma mão um pouquinho maior, né? De novo, 2 contratos. E aí eu levei de novo um loss, R$ 97. Aí quando eu vi que a coisa estava desandando, né? Eu peguei e abandonei o barco. Então aqui eu comecei a voltar a me centralizar. Identifiquei que realmente no dia anterior eu estava muito louco da cabeça, né? Tava fora da casinha. E aí identifiquei que eu tinha levado um loss. Eu disse: não, levei um loss, eu já entrei errado, porque eu entrei com uma mão maior, né? Levei o loss. Hoje eu não vou entrar em parafuso. Vou ficar tranquilo, vou aceitar o loss e vou sair do mercado.
Então eu levei um loss de R$ 97, que deveria ter sido um loss de 70, né? Levei um loss de 97, saí do mercado, desliguei o computador e fui fazer outras coisas. Nesse dia eu nem operei o meu setup principal. Beleza, saí fora. E aí, cara, a coisa voltou a entrar nos eixos, né? No outro dia, eu voltei a acertar, ó. Acertei aqui, aí fiz 59, depois eu fiz 59, depois eu fiz 58, depois 48 e ontem fiz 47. Então fechei, voltei a acertar, não errei mais. Mas por quê? Porque a minha cabeça ficou no lugar. Então isso que eu quero dizer, que a gente às vezes acha que já sabe tudo, né? Acha que tá por cima da cocada preta, que já tá tudo dominado. E não, basta uma rateada, basta uma escorregada, e aí, se tu não tiver muito concentrado, muito focado, tu entra em parafuso. Foi o que aconteceu comigo. Então eu levei ali 2 loss em 21 dias, só teve 2 dias que eu levei loss, só que seria um loss. Aí é que tá, se eu tivesse levado o loss correto e saído do mercado, eu não teria sofrido nada e eu teria quase batido a minha meta. No final das contas, eu fechei com o valor de 389, tá? Fechei com o valor de 389. Faltou 111, 101 reais, nem 111, acho que é isso, né? Reais para eu bater a meta dos R$ 500. O que eu aprendi com isso? É possível bater a meta? É possível. Mas tu tem que estar muito consciente e muito prestando atenção no operacional. E isso, gente, serve para qualquer coisa, para qualquer setup que vocês forem operar. O meu, o teu, o dos outros, qualquer operacional. Vocês têm que aceitar quando tá o dia ruim, certo? Então isso aqui foi só uma experiência que eu fiz, tá? Foi uma experiência para mostrar que é possível a gente atingir uma meta, só que para a gente atingir essa meta, a gente tem que pensar no mês cheio e não no dia. Percebe que eu fiz valores bem pequenininhos, ó, R$ 13, R$ 30, R$ 40, R$ 50. Então eu foquei lá no final do mês. No final do mês eu vou juntar todas essas moedinhas e vai dar o valor que eu busco no final do mês. E aí fica a dica, né? Cada um estipula um valor, mas valores que sejam aceitáveis. Tu não pode colocar lá, eu quero bater R$ 5.000 no final do mês, se tu não tem experiência suficiente para ganhar pelo menos R$ 500 no mês. Então estipula isso, coloca R$ 500 como meta e vai atrás desses R$ 500. Quando tu bater esses R$ 500 no mês, no outro mês tu vai fazer o quê? Tu vai repetir essa meta de R$ 500. No outro mês, se tu bater essa meta, tu vai fazer o quê? Tu vai repetir de novo. Tu vai fazer 3 meses seguidos desses R$ 500. Quando tu tiver 3 meses seguidos desses R$ 500, aí sim tu está apto a ir para R$ 1.000. Ah, fiz R$ 500 e fiquei negativo. Pô, começa de novo, vai tudo de novo, até tu bater 3 meses consecutivos de R$ 500. Isso é uma dica, não é uma obrigação, tá? Mas é uma dica de quem já passou por esse processo, quem tá nesse processo também de aprendizado, tá? Porque a gente perde muito para nossa cabeça, é a nossa cabeça que sabota a gente. Então, se tu tiver pensando assim, que é o final do mês e vai de pouquinho em pouquinho, pequenininho, quando tiver no negativo, tu sai do mercado, aceita o loss e a coisa tu vai ver que vai começar a melhorar. Eu digo isso porque para mim também é assim, tá? Então, olha só, vamos dar uma olhadinha agora aqui, ó, no nosso sistema, né? Eu separei aqui, vamos dar uma olhadinha. Hoje eu não vou mostrar tudo, todas as entradas, mas tem algumas aqui que eu queria mostrar. Só um pouquinho. Aí, vamos lá. Então, olha só, eu tô aqui. Não, o que eu tinha visto era aqui que eu tô com o ativo errado, ó. Vamos lá. Agora sim. Índice. Nós estamos aqui dia 1º de novembro, né? O que eu quero mostrar é o seguinte, ó. Vamos dar uma olhadinha lá no dia 31.
Dia 31 é o dia antes das eleições, né? Deixa eu olhar aqui o calendário. Foi dia 30. Não, o dia 31 foi depois. Então vamos olhar 2 dias. O dia 30 foram as eleições. E nós vamos dar uma olhada no dia 28 de outubro. Isso, 28 de outubro. Olha só uma coisa aqui, ó. Dia 1º, dia 31. Dia 31 foi depois, né? Um dia depois. Deixa eu já deixar aberto aqui a minha ferramenta. Aí. Dia 31, dia 28. Ó, esse dia aqui foi um dia antes das eleições, tá? Na sexta-feira. Então, olha só, como é que foi o nosso sistema nesse dia. Aqui foi a nossa primeira entrada. Vou aumentar aqui para ficar fácil de verem e tal. Ó, aqui foi a nossa primeira entrada. Quantos pontos deu aqui? Deu 108, 111, 119. Vamos botar mais perto, né? Botar mais perto. Ó, só para ficar mais fácil de vocês visualizarem o que eu quero mostrar. Ó, entrando aqui, vindo até aqui, ó, 109, 114. Vamos botar mais perto, porque eu quero mostrar a questão da proteção. Aí, acho que agora aqui, ficou bem perto. Ó, pegando aqui, vindo até ali, ó. Deu 118 pontos, ó. Ó, 117, 118. 118 pontos, certo? Então, nesse primeiro dia, nessa primeira entrada, nós tínhamos uma estrutura de baixa. Por que isso? Porque aqui formou isso aqui, ó. Tá? Ó, formou esse movimento. Aqui rompeu. O mercado ele já abriu lá embaixo. Então, ele já abriu rompendo esse fundo anterior. Formou essa estrutura de baixa. Deu um pullbackzinho aqui e deu a entrada. Aqui a gente entra, tá? Buscando 500 pontos, beleza? Só que o mercado quis voltar para a linha de ouro. Então, nós pegamos aqui um loss. Não foi um loss. Por quê? O nosso operacional diz o seguinte, que nós buscamos 500 pontos de gain para 300 pontos de loss no índice. E a gente trabalha com proteção. O que é a proteção? Quando bater 115 pontos, tá? Ele traz para o 0 a 0. Isso no índice. Bateu 115 pontos, traz para o 0 a 0. No dólar, a gente busca 15 pontos de gain para 15 pontos de loss. Bateu 5 pontos, a gente protege em 1 ponto. Beleza? Então, essa é a nossa ideia. Então, aqui na primeira entrada, esse dia era um dia bastante tenso, tá? Um dia antes das eleições. Então, primeira entrada, nós tivemos aqui 115 pontos, protegemos no 0 a 0, então não foi loss aqui. Muito bem. Segunda entrada, sim. Segunda entrada foi um loss. Aqui, olha só, ele rompeu esse topo, o preço subiu, rompeu esse topo, deu um pullbackzinho aqui e deu uma entrada. Esta entrada não chegou a proteger nada, deu 26 pontos. E aí veio para baixo, levamos um loss, certo? Então, primeiro loss do dia. Beleza. Depois, mesma coisa aqui, ó, candle 126, olha lá. Ele rompeu esse topo anterior aqui, fez um pullbackzinho aqui e subiu. Aqui deu uma entrada de, ó, ele foi até bateu gain aqui, ó. 500 pontos, 517 pontos ele atingiu. Vamos arredondar 517 pontos. Então deu para pegar os teus 500 pontos aqui e já matar aqueles 300 de loss, tá com 200 sobrando. Muito bem. Aí nós levamos outro loss aqui, ó. Aqui ele bateu, não protegeu e beleza, seguimos o baile. Quantos loss a gente recomenda levar no dia? Se você levar 2 loss no índice, encerra as tuas operações e vai embora. Se tu levar um loss no dólar, né, encerra as operações e vai embora. Tá? Essa é a nossa recomendação.
Então, nesse caso aqui, nós estávamos com 200 pontos positivo, agora nós levamos um loss aqui, né? Estamos com 100 pontos negativos. Beleza. E aí acabou o dia. Aí depois nós tivemos uma entrada aqui, né? Aonde, vejam só aqui, ó. Esse ponto rompeu o topo anterior, então nós estamos com uma entrada válida, né? Deu uma entrada ali e ele fez quantos pontos aqui, ó? Ele atingiu 237 pontos. Então, com 237 pontos, no mínimo, tu tem que ter pego 50 pontos, no mínimo, tá? Muito bem, porque aí ele chegou lá em 115 pontos, tu já te protegeu em 0 a 0, né? Olha só, ele chegou aqui, ó. Vamos botar mais perto. Ó. Aqui, ó, ele chegou aqui, bateu aqui, ó, 115 pontos. Nesse momento aqui, tu tem que trazer para o 0 a 0. Então, você estaria aqui no 0 a 0, beleza? Então, olha só, ele está aqui 115, aí ele subiu, 186 pontos. Aí ele abriu o próximo box. No que ele abriu o próximo box, ele subiu, 243 pontos, e aí depois ele desceu. No que ele subiu aqui 240 pontos, tu já tem que trazer do 0 a 0, trazer para cá, né? Trazer uns 50 pontos, mais ou menos aqui, assim, ó, para garantir já alguma coisa. Muito bem. Nesse caso, vamos pensar que tu pegou 50 pontos, né? Então, tu estava com menos 100, agora com 50 pontos positivos, né? Já deu 50 pontos negativos. Agora aqui, nesse candle 190, vamos afastar um pouquinho para que eu já tô, senão eu vou ficar cego. Tá? Tivemos uma outra entradinha de loss aqui e depois tivemos uma outra entradinha aqui que chegou a proteger. Chegou a proteger? Não protegeu. Mas aqui, essa entrada aqui, ela já não era válida, né? Porque nós não tivemos um rompimento anterior. Tá? Então, essa entrada aqui não foi válida. No dia 28, então, vamos dar uma olhada agora aqui. Quanto que foi o nosso registro aqui, ó? Dia 28. Dia 28, tá ali, operações do dia 28. Acho que eu não cheguei a colocar... Opa, peraí, volta aqui. Dia 27, 28 do dólar, 27 do dólar, 28 do índice, 28 do índice. Na fotinho de registro, acho que eu fiz só... Ah, tá aqui, ó. Loss de 300 pontos, ó. Eu só não botei a análise, mas tá aqui, ó. Fizemos um loss de 300 pontos no final das contas. Os loss foram onde? No candle 64, 135 e 190. Ó, 64, 135 e 190, certo? Vamos voltar para lá para ver. Justamente esse aqui, ó, 190. Acho que esse aqui eu não tinha visto ele ainda. 190 foi o loss, 134, 135 e 64, acho que era isso, né? Ó, 64. Certo? Então é assim que a gente faz a avaliação. E aí vamos voltar agora aqui para aquela outra tela e vamos ver o seguinte, ó, dia 28 de outubro, ó, tá aqui, ó. Nós tivemos então no registro de loss 3 entradas de loss ali, 900 pontos. 900 pontos. E 500 pontos positivo, que foi uma entrada de gain. Certo? Nesse dia a gente fechou no negativo. Fechamos no negativo com 400 pontos negativos. Beleza? Então, não iríamos mais operar nesse dia. Levamos 400 pontos, encerra as operações. Teve um outro dia aqui que também teve isso, ó, o dia 27. Também teve 900 pontos, porém a gente teve 1000 pontos de gain. Ok? Beleza, isso foi dia 28. Só para mostrar para vocês que foi um dia bem volátil, um dia bem intenso, pré-eleições, e mesmo assim a gente operou e, claro, né, saímos no negativo. Mas imagina se outros operacionais vocês poderiam ter saído muito pior, né? Porque foi um dia de muita volatilidade. Depois, no dia 31, agora vamos para o dia 31.
dia 31 aqui, ó. Deixa eu só confirmar se é esse aqui o dia 31, que teve tanta... É, esse aqui. Ó, então esse aqui, dia 31, foi um dia depois das eleições. Foi na segunda-feira. Deixa eu confirmar o calendário aqui. Dia 31, segunda-feira, ontem. E aí vejam só como é que foi a situação. Primeira operação do dia, vamos aproximar aqui. Ó, essa operação aqui no 125 não foi contabilizada. Olha lá, ó, vamos olhar aqui do dia 25, não, do box 125. Vamos olhar aqui, ó. Dia 31. 31. Teve aqui, então, 31. Acho que essa aqui foi a primeira operação. Olha lá. Ó. Então, dia 31, eu coloquei aqui, ó. Essa daqui não foi contabilizada, ó. Linha de ouro, região de risco, não operar. Depois nós tivemos outras duas operações ali, tá? Então, aqui, por estar na linha de ouro, a gente não opera. O que é a linha de ouro? É o divisor de águas, né? É onde tem o mercado, tudo que está acima da linha de ouro, a gente, quando o preço estiver acima da linha de ouro, a gente só vai pensar em comprar. Quando o preço estiver abaixo da linha de ouro, a gente só vai pensar em vender. Então, a linha de ouro é o divisor de águas. Quando o preço está muito próximo da linha de ouro, não vale a pena vocês operarem. Por quê? Ali o preço está naquela dúvida, né? Se ele não sabe se ele sobe, se ele desce, se ele, né, para que lado ele vai. E é muita briga naquela região. Então a gente recomenda não operar nesse momento, tá? Beleza, então esquecem, essa daqui a gente não contabilizou. Depois nós tivemos essa outra entrada aqui, né? 141. Essa entrada foi para lá de perfeita, né? Olha só. Esse topo aqui rompeu o topo anterior, fez um pullbackzinho e deu uma entrada. Essa entrada pagou quanto? Olha só, olha a entrada quanto foi. Ela fez tudo isso aqui, ó. Dava para ter buscado. Não vou nem pegar lá em cima, eu vou pegar aqui. Não vou nem pegar aqui, eu vou pegar nesse primeiro ponto aqui, ó. 1.500 pontos. Olha, eu estou sendo bem generoso, 1.500 pontos. Eu poderia marcar lá, ó. Eu vou marcar aqui, 1.500 pontos, tá? Essa entrada aqui, dia 31, então ontem, deu vamos botar aqui então, 1.500 pontos. Quantos pontos foi para contabilidade? Dia 31. Temos aqui 1.000 pontos de registro, tá? Mas esses 1.000 pontos são por quê? Porque foram duas entradas. Então, olha só. Aqui foi a primeira entrada. Ó, eu nem contabilizei essa, porque essa daqui deu 200 e poucos pontos. Eu contabilizei essa. Então, aqui deu 1.000 e pouco, mas na contabilidade foi 500 pontos. Bonete, e esses pontinhos aqui, esses 200 pontos, tu vai registrar? Não, não vou registrar. Mas se tu pegou esses 200 pontos, beleza, joia, mas para mim, estatística, ele não vai entrar. Tá? Maravilha. Então, nós tivemos uma entrada de 500 pontos aqui. Depois, ó, olha que perfeição essa entrada aqui, ó. Ó, candle 260. O que acontece? Esse candle aqui agora ele está abaixo da linha de ouro, a gente só vai pensar em vender. O preço ele rompeu o fundo anterior, tá? Fez um pullbackzinho aqui e deu uma entrada. Essa entrada aqui pagou quanto? Ó, chegou a bater 1.000 pontos, mas eu registrei só 500 pontos. Então lá na outra ele fez muito mais de 1.500 pontos, eu registrei só 500 pontos. Aqui ele chegou a bater 1.000 pontos e uns quebradinhos. Eu vou registrar 500 pontos. Então, ó, duas entradas de 500 pontos, tá? Que são justamente aquelas ali que eu marquei. Aí depois nós tivemos outras pequenas entradas aqui, ó. Essas outras pequenas entradas de ontem, nenhuma delas foi para estatística. E aí depois nós tivemos o dia de hoje, né? O dia de hoje, 1º de novembro. Olha só aqui, ó. 1º de novembro. Primeira entrada que nós tivemos foi esse candle 73. Essa entrada é uma entrada válida?
Não, né? Por que que não é uma entrada válida? Por causa disso aqui, ó. Percebe que nós temos aqui uma tendência de baixa. Ó, tem um topo, esse topo aqui está mais baixo que aquele topo. E aí, aqui eu não posso entrar, porque é uma tendência de baixa. Apesar dele ter pintado para entrar, analisa sempre a estrutura. É assim que eu estou mostrando para vocês todos os dias nos nossos posts, tá? Então aqui tem uma linha de baixa e aí ele pintou, foi uma entrada falsa. Essa aqui a gente não entra, não contabiliza. Depois, nós tivemos essa entrada aqui, que pagou quanto? Quase, né? 400 pontos, tá? Aqui é uma entrada válida, né? Olha ali, ó, uma LTB. E aí nós tivemos aqui uma entradinha, pagou aqui 300 e uns quebrados, quase 400 pontos. Não deu gain, não vai para contabilidade. Depois nós tivemos aqui um loss e um gain, né? Ó, uma estrutura de alta, ó lá, aonde ele rompe o topo anterior, faz aqui a entradinha e bam. Só que aí aqui ele dá um loss nesse ponto, né? Ó, 280, 300 pontos. Então ele deu um loss bem aqui quando ele abriu esse último box aqui. Beleza. Feito isso, registramos um loss e depois ele abre uma outra oportunidade. Aí ele desce, não dá loss, ele vai a 230 e aí ele busca o gain. Tá? Então aqui é uma entrada válida por este movimento, ó. Ó. Entendeu? Esse movimento aqui. Então aqui a gente espera que ele faça isso, né? Que ele suba. É um movimento macro. E aí ele dá o gain aqui em cima. Então tivemos um loss aqui e um gain logo em seguida. Vamos ver, vamos ver. Depois aqui, mesma coisa. Aqui teve um loss nesse cara. Ele rompeu, ele fez esse movimento rompendo esse topo, dando um loss aqui. E aí depois ele faz isso. Ó. Esse cara aqui rompe esse topo anterior. Deixa eu limpar aqui para ficar melhor. Olha esse movimento aqui, ó. Ó. Então aqui rompe o topo anterior e aí ele dá uma entrada. Então aqui a gente entra, não deu gain, tá? Não chegou a dar o gain. Deu 400 pontos. Então aqui deu para tirar alguma coisinha. Beleza? Aqui a mesma coisa. Aqui a mesma coisa. Candle 252. Aqui bateu o gain. Ó. É sempre assim que a gente avalia. Ó. Qual é o movimento que ele está fazendo aqui? Ele desceu aqui, pegando esse topo, né, para esse fundo. E aí, quando ele sobe, ele rompe aquele topo anterior, faz o pullback e dá a entrada. Certo? É simples, é só olhar os nossos padrões de entrada, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Ó. Lembram dos nossos padrões de entrada? Isso aqui está lá no nosso Instagram. Vou botar isso aqui para cá, isso aqui para cá. Ó. Olha esse padrão aqui. Qual é o padrão de... Opa, eu estou no padrão de venda. Padrão de compra. Olha lá. Este desenho aqui, o que ele está fazendo? Ele não está fazendo exatamente esse movimento aqui, ó. Padrão de entrada clássica 2. Então ele fez esse movimento exatamente assim, ó. É só localizar, tu tem que achar os padrões dentro do preço, dentro do gráfico. Achou um padrão dentro do gráfico, tá com o padrão certinho, tá com uma estrutura correta, tá? Tem que estar com esses dois, tá? Tem que estar com uma estrutura e tem que estar com um padrão. Formou o padrão, formou a estrutura, é só entrar. E aí tu entra com consciente. Eu não estou dizendo que vai dar gain, mas tu entra consciente. A chance de dar um gain é maior. Então olha o que aconteceu aqui. Ele foi lá e bateu o nosso gain. 700 pontos. Tá? Daria para ter pego.
Daria para ter pego até mais, ó, 900 e alguma coisinha. Muito bem, vai para a contabilidade só 500 pontos. Depois nós tivemos mais um loss aqui, hoje foi dia, né? E aí depois nós viemos para cá. E aí depois disso tudo nós vamos contabilizar. No candle 321 não foi loss, ele fez a estrutura direitinho, ó, veio aqui, rompendo aquele fundo lá, subiu e deu uma entrada. Aqui, o que a gente esperava que ele fizesse? Que fizesse isso, né? Mas ele não fez, ele resolveu voltar. Porém, esse voltar não foi suficiente para nos estopar, olha lá, ó. 284 pontos. Para estopar, teria que ter dado mais ou menos aqui, ó. 300 pontos, ó, aqui em cima. Então, ele não estopou. E aí, ele veio fazer o quê? Dar o gain. E não deu o gain, ó, 470 pontos. Não deu. Então, aqui também não vai para contabilidade. Tá? Mas aqui tu já pode ter pego aí pelo menos 200 pontos, né? Pelo menos 200 pontos. Tá? Eu estou fazendo isso daqui avaliando hoje, que eu nem tinha avaliado ainda. Muito bem. Aqui fez um pouquinho, ó, 300 pontos. Aqui deu 200 pontos. Aqui deu gain. Ó, aqui foi. Candle 361. Olha a estrutura que ele está fazendo, ó. Vou botar aqui. Tá, deixa eu fazer de novo aqui. Ó. Esse movimento. Olha a estrutura. Tá vendo aqui? O que que a estrutura diz? Tem aqui uma estrutura de baixa, né? Ó. Olha aqui. Certo? Então são coisas que a gente vai fazendo confluências, né? Nós temos uma estrutura de baixa, e aí nós estamos abaixo da linha de ouro. Ele está montando um padrão, tá? E aí aqui a gente entra com uma certeza um pouco maior. Muito bem. Depois aqui embaixo deu mais uma. Aí pagou alguma coisinha. Mais para frente deu outra. Tudo tem estrutura, né? Ó, essa daqui é a mesma coisa. Ele rompe o fundo anterior. Temos uma estrutura de baixa aqui, ó. Tá? E aí ele te paga mais alguma coisinha aqui. Certo? Então a ideia é sempre analisar a estrutura. Primeiro acha o padrão, depois a estrutura. Se não tiver um padrão ou se não tiver uma estrutura, aí tu pode. O ideal é assim, ó, se não tem estrutura, tu não opera. Tá? Pode ter. Pode ter o padrão e não ter a estrutura. Isso pode acontecer. E aí eu recomendo não operar quando não tem uma estrutura. Porque o padrão ele é mais fácil de acontecer. É por isso que às vezes eu opero mesmo quando não tem um padrão bem definido, mas a estrutura existe. Então a estrutura ela te dá uma sustentação maior, tá? Ela dá uma sustentação maior. E o padrão é o refino, né? O padrão de entrada que eu digo, que são esses daqui, né? Isso daqui é o refino. Quando tu encontra um padrão dentro de uma estrutura, é o mundo ideal. Mas muitas vezes vai acontecer de tu não enxergar um padrão, mas tu enxergar a estrutura. E aí vai do teu feeling, tá? Vamos dar uma olhadinha no dólar. Eu não vi os movimentos hoje, né? Então estou vendo agora pela primeira vez com vocês. Vamos ver então aqui. Dólar. Como é que foi? Aqui a gente teve, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ó, primeiro box do dia que marcou foi uma venda. Então aqui nós tivemos esse movimento onde ele rompeu aquele fundo anterior. Depois ele veio aqui e pintou. Marcou quanto aqui? Aqui marcou 6 pontos.
6 pontos nos protegeu. Lembra que eu falei? A proteção é nos 5 pontos, protege em 1 ponto. Então aqui não foi loss, por ele ter voltado, ele nos protegeu. Nesse cara aqui, mesma coisa. Deu 7 pontos, nos protegeu. Porém, aqui já não valeria a pena ter entrado, tá? Nesse cara aqui, ó. Nesse cara não vale a pena ter entrado. Por quê? Porque aí a gente já não tem uma estrutura de baixa. Nós temos agora uma estrutura de alta aqui, ó. Ele tá fazendo isso, né? Ó, o preço bateu aqui, subiu, bateu aqui, subiu, e aí aqui ele deu uma entrada. E aí nessa entrada aqui, tu vai se jogar nela. Se ele já bateu 2 vezes nessa linha, a chance dele bater na linha e voltar é maior. Então a estrutura sempre prevalece, tá? Ó, e o que aconteceu? Ele desceu um pouquinho e voltou, dando um loss se tu tivesse entrado, tá? Apesar que aqui ele protegeu. Então mesmo que tenha entrado, quem entrou protegido se deu bem. Ele protegeu aqui em 1 ponto. Depois, candle 42. Aqui foi gain. Ó. Tivemos essa estrutura, aonde ele rompe o fundo anterior. Marca aqui a entrada. E aqui dá quanto? 23 pontos. Nós buscamos 15. Então vai registrar, vai para a estatística 15 pontos. Depois ele manteve a estrutura, né? Ó, manteve a estrutura. E aí deu mais uma entrada. Essa entrada deu mais 15 pontos. Olha lá. Foi tranquilo, tranquilo, tranquilo. Dava até para esticar e bater 40 e poucos pontos. Foi 47, mas dava para ter pego aí uns 30 pontos bem tranquilo. Tá? Depois essa outra entrada, ele aqui é protegido, né? Deu 9 pontos, 10 pontos. Então aqui dava para ter pego uns 3 pontos, 4 pontos, foi protegido. Essa outra aqui, essa foi acho que loss, né? É. Não foi loss, vamos ver. Aqui ele não protegeu, ó. Aqui deu 4 pontos e aí ele voltou, deu loss. Aqui deu loss. Então tivemos uma entrada de loss aqui. E depois tivemos mais uma entrada de gain. Ó. Essa aqui deu o padrão certinho, ó. Olha só. Ó. Veja o desenho. Aqui, aqui, aqui e aqui. Olha o padrão de entrada de compra. Esse padrão aqui, ó. Padrão 6. É exatamente esse padrão 6, tá? Aonde ele desce, sobe, e quando ele sobe, ele bate no mesmo patamar do anterior, ó. Olha aqui. Mesmo patamar. Aí se a gente puxar lá a imagem, opa. Olha lá. Ele desce, sobe e bate no mesmo patamar. Batendo no mesmo patamar, ele desce e dá uma entradinha. Ó, desceu, deu uma entradinha. E aqui, então, ele foi batendo os 15 pontos também. Olha lá. 24 pontos. E foram essas as entradas do dia de hoje. Eu vou... Agora que eu vou contabilizar as entradas para poder mostrar o resultado de hoje, tá? Mas a ideia principal era mostrar os resultados do mês. Mostrar os resultados do mês de outubro. Fechamos então muito bem. Agora eu vou contabilizar os resultados do dia de hoje, do dia 1º, e vamos começar tudo de novo, né? Vamos começar tudo de novo e vamos ver como é que foi. Eu nem fiz os resultados de hoje, nem sei se fechamos no positivo ou se fechamos no negativo. Certo, pessoal? Beleza. Mostrando mais uma vez então aqui para quem quiser, né? Congresso Brasileiro de Traders, 7ª edição, dia 11 e 12 de novembro, lá em Floripa. Vai ser nesse hotel aqui, Hotel LK. Quem quiser se inscrever, quem quiser participar, vai ter uma edição, tá aqui, ó. Evento presencial e online. Então dá para vocês assistirem online, é só se inscrever
fazer a sua inscrição lá no site. Eu vou deixar o site na descrição do canal, tá? Mostrando mais uma vez aqui a galera, com certeza vocês conhecem pelo menos uns 3 aí, uns 3, não mais, ó, pessoas que eu conheço, tá? Que são bem famosos, o Eduardo Melo, o Alexandre Castro, o William Marques, quem mais aqui? A Luana Schneider, o Sérgio Júnior, que eu conheço são esses. Mas vocês devem conhecer outros, né? Que é uma galera de peso aqui, tá? Bom, é isso. Mais uma vez, desculpa ter ficado um certo tempo aí sem gravar, mas é que a gente estava aí nessa correria. Vamos ver se agora a gente consegue gravar mais seguido, tá? Vocês viram que eu mudei aqui o ambiente também, né? Eu tô numa sala diferente, até nem sei se a acústica agora não ficou ruim. Depois vocês me comentem aí se o som no microfone ficou bom ou não, e depois eu tenho que reconfigurar tudo de novo, tá? Quem é novo no canal, sempre faz o seguinte: primeiro, antes de tudo, solicita a sua licença para que você possa testar ela, testar o nosso operacional. A nossa licença ela é grátis por 30 dias. Você pode utilizar ela 30 dias livre, sem restrições, sem nada. Tudo que eu vejo aqui, vocês vão ver aí também. 30 dias, certo? Depois de 30 dias, se tu vê que foi útil para ti e quiser continuar com ela, nós vamos fazer uma cobrança de um valor que é um valor praticamente simbólico, tá? Se vocês forem olhar aqui, né, novamente, para ter uma ideia, quantos pontos foram feitos em outubro? Opa, vocês não estão vendo aqui, né? Vamos contabilizar aqui, ó, de novo. Ó, foi 7.200 pontos em outubro. 7.200 pontos foi feito, isso de saldo, tá? 7.200 pontos. Para te continuar utilizando depois de 30 dias, eu vou querer 250 pontos, tá? Então tu vai me dar 250 pontos, mas esses 250 pontos é uma única vez no mês, tá? Então, se vocês forem olhar, eu acho que eu tenho aqui nessa tela, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu tô na tela correta. Isso, é aqui mesmo. Ó, nós estamos aqui, ó, outubro. Outubro foi 7.200 pontos. 7.200 pontos que foi feito. Vamos dar uma olhadinha nos outros meses, ó. Setembro. Setembro foi 5.500 pontos. Agosto, 6.800 pontos. Julho, 4.800. Junho, 7.300 pontos. Maio, 1.500 pontos. Tá? Então, o que eu penso? Desses 7.200 pontos que fechamos em outubro, 250 pontos é o que tu vai me dar para te poder utilizar o nosso indicador por mais 30 dias. Tá? Então, assim, tu pega esses 250 pontos e tira de 7.200 que deu ali, tu vai ficar aí com 6.900 pontos para ti e 250 pontos para mim. E aí tu pensa se é justo, se não é justo, o que tu acha a respeito disso, tá? Se vocês forem olhar ali o histórico, todos os meses de maio para cá, a gente fechou o mês com muito mais que 1.000 pontos. Só maio, que foi lá na primeira, o nosso lançamento foi em maio. A primeira versão, hoje nós estamos na versão 8, na primeira versão que a gente fechou 1.500 pontos. O resto foi tudo muito mais do que 3, 4 mil pontos, tá? Então é muito tranquilo. Então, com certeza absoluta, 250 pontos vai ser frouxo para ti continuar utilizando. Beleza? Para pedir a licença, entra no nosso site lá tem um formulário. Aliás, eu tirei o formulário. No nosso site tem lá o solicitar licença e o que a gente pede? Nome, tu pode mandar para o nosso endereço do e-mail, pode entrar no grupo ali no chat, me chamar e me mandar por ali, pode colocar no Instagram, chama no direct, manda no Instagram, como faz por sinal de fumaça, desde que a informação chegue, tá?
eu preciso do quê? O teu nome completo, teu CPF, o teu telefone e o teu endereço de e-mail. Me manda essas informações do jeito que tu quiser mandar, manda essas informações que aí eu vou te mandar a licença de 30 dias grátis para te utilizar. Beleza? Eu acho que é isso, pessoal. Vamos nos falando. Quem puder participar do evento lá do Congresso Brasileiro de Traders, a gente se encontra lá. Vai ser já agora, né? Semana que vem. É dia 11 e 12, né? Eu nem me lembro mais. Isso, 11 e 12. 11 e 12. Então já sem ser essa semana, já no meio da semana que vem. Certo? É isso então, pessoal. Vamos nos falando, bons trades para vocês. Espero que dê tudo certo, que o mês de novembro seja... Bom, outubro com eleições foi excelente, novembro vai ser espetacular. É isso. Nos falamos. Um abraço.